Boa tarde a todos. Olha aqui pertinho. Vamos lá para mais um vídeo do Albrooks, seguindo aí a nossa saga. Então, antes dos recadinhos, link do Telegram na descrição, link da skin na descrição, para abrir conta, operar o Forex aí, treinar um pouquinho os conhecimentos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ó, quem quiser apoiar o canal, pode apoiar ali através do QR Code, pode apoiar compartilhando e curtindo a página e o vídeo, tá, pessoal? Então, vamos dar sequência aí, espero que vocês estejam gostando, tanto da metodologia quanto dos vídeos, e vamos lá, tá? Então, agora a gente vai começar a olhar um pouquinho os gráficos, e vamos começar a entender como que o Papai Brooks dá uma olhada e ele analisa os gráficos, analisa a questão dos candles, como a gente vem conversando nos últimos vídeos aí. Então, a gente ficou muitos vídeos falando de conceitos, de como funciona, de como é uma barra de força, uma barra de lateralidade, e agora a gente vai começar a analisar isso nos gráficos e entender dentro dos gráficos o que está acontecendo aí com a dinâmica dos preços, tá? Então, dando sequência, só um minutinho, tomar uma água aqui. Então, analisando aqui, vamos pegar como o gráfico aqui que a gente estava analisando. Então, como ele fala, né, como a gente vem falando, vamos continuar nossas análises. Uma pequena barra pode ser uma configuração de tendência ou contra-tendência. Em uma tendência, quando a gente está numa tendência, uma pequena barra é um pullback de apenas um pullback e apenas uma configuração de tendência. Então, se eu tenho uma tendência, a gente vai ver isso no gráfico, se eu tenho, né, configuração, uma pequena barra, se eu tenho uma pequena barra, é como se eu tivesse um mini pullback aqui assim, ó, como se eu tivesse um mini pullbackzinho aqui, para continuar. Então ele é só uma pausa na tendência anterior, né? Só para ficar muito claro. Então, é como se eu tivesse uma pausa na tendência anterior, tá? Uma pequena pausa da tendência anterior. As barras 7, 9, 12, 14, 27 e 21 eram pequenas barras em pullbacks de uma única negociação e que ofereciam era uma venda em uma parada um tique abaixo das suas mínimas. Então, a barra 7, a barra 9, vou marcar aqui a barra 12, ó, você viu, ó, o dojizinho, ó, 12, 14 e 17. Então, o que que ele está querendo dizer? Quando eu tenho uma tendência, eu faço uma correção e faço doji, é a paradinha para continuar a tendência. Volta, faz um doji, paradinha para continuar a tendência. Volta, faz um doji, paradinha para continuar a tendência. Volta, faz um doji. Tendência, volta, faz um doji. Então, o doji, nesse caso, quando a gente tem um respiro e um doji, é uma parada para continuar a tendência. Então, a gente tem uma retomada vendendo a mínima dessa região. Mesmo sendo, em sua maioria, as barras doji, elas estavam com tendência e, portanto, shorts razoáveis. Por mais que elas fossem um dojizinho, a maioria delas era uma barra de baixa. Tá? Era uma barra de baixa. Então, era uma barra de tendência de baixa. Tá? A maioria delas. Por ser doji também funciona. Barras de sinal fraco são um ingrediente importante em tendências fortes. Então, quando eu tenho uma tendência forte de baixa, tá? Se eu tenho uma tendência forte de baixa, eu vou ter barras de sinal fraca, porque o mercado não quer chamar atenção, tá? Da continuidade. Então, uma barra de sinal fraco após um movimento é uma barra de sinal boa, apesar de ser fraca, quando eu tenho uma tendência forte, tá? Então, dentro do contexto, eu tenho que ter uma tendência forte. Deixa eu ligar um ventilador aqui, pessoal. Voltando aqui, então vamos lá. Tá? Então, mesmo uma barra de sinal fraca numa tendência, é um sinal importante. Tá? Então, vamos dar sequência aí nos nossos estudos. Então, deixa eu só ver se está certo aqui. Tá. Então, uma pequena barra também pode configurar, né, uma negociação contra a tendência. Então, deixa eu pegar se eu tivesse esse desenho aqui. Só o ponto fixo. Tá? Então, uma pequena barra também pode configurar uma negociação contra a tendência. Contra uma tendência que se ocorre um swing baixo, entre um movimento de baixa.
e houver outras razões para negociar contra a tendência, como uma quebra de linha de tendência anterior. A barra 16, então vamos lá, barra 16, tá? Barra 16 era uma pequena barra de baixa que se estabeleceu muito depois de uma quebra acima da linha de tendência de baixa e do fundo 4, no canal de barra 7 a 13. Então, barra 7 a 13. Então, eu tenho aqui, ó, 7 a 13, tá? Fundo do canal, é isso mesmo, tá? Então, eu tenho o fundo do canalzinho aqui, ó. Então, ele fez um rompimento, eu tenho o fundo do canal, esse fundinho que marcou aqui, ó, né? Então, eu tenho um fundinho aqui, e ele faz um dojizinho ali, uma barra pequena, né? Calçando ali mais ou menos nessa linha de tendência com o fundo do canal. Houve um recuo de apenas duas pernas no teste da barra 14, então eu tenho um recuo de duas pernas, tá? Da média móvel. E o mercado provavelmente teria uma segunda perna para cima. Então, provavelmente o mercado teria uma segunda perna para cima, tá? Então, ele tem um movimentinho aqui, seria um scalpzinho aqui de reversão, tá? É só para a gente entender na leitura. Por enquanto, a gente não vai falar de trade, mas vamos falar da leitura. O único momento que um trader deve vender uma pequena barra de baixa, em uma tendência de baixa, de preferência durante um forte pico de baixa, né? Então, a barra 29 não era particularmente pequena, mas era uma barra interna. Então, a barra 29, só olha aqui, a barra 29 não era particularmente uma barra pequena, mas era uma barra interna, era um inside bar, que funciona como uma barra pequena, era uma barra de tendência de baixa, tornando uma venda segura na mínima do dia. A barra 29 é essa aqui, ó, pessoal, tá? Essa aqui, ó. Deixa eu botar uma seta aqui, melhor. Então, o que ele está falando aqui, ó? Essa barra 29 é uma barra de baixa. Então, aqui é como se eu tivesse um mini pivôzinho. Então, eu tive uma barra de baixa, que é a 20, essa é 28, tá? Aí ele voltou para cima e a barra 29 foi outra barra de baixa. E um inside bar na barra anterior. Então, tem a barra anterior e ela era um inside bar da barra anterior e ela era uma barra de baixa pintadinha assim, tá? Então, eu posso vender a mínima dessa barra pensando numa continuação da tendência, tá? No de baixo a gente fala, a barra de 13 era uma barra do meio de uma reversão de 3 barras para cima, e a barra 17 era no meio de uma reversão de 4 barras para baixo. Então, a barra 13 era o meio de uma barra de reversão de 3 barras, ó, uma formação de 3 barras, onde tem uma barra de baixa, uma pausa e uma barra de alta. Tá? E a 17 é de uma reversão de 4 barras, ó, onde eu tenho uma barra de alta, um doji, uma barra de baixa e uma barra para baixo. Então, eu tenho uma reversão de 3 barras e uma reversão de 4 barras que a gente viu aqui nos capítulos anteriores, tá? Todas as reversões de múltiplas barras são apenas variações de reversões de 2 barras. Porque se eu juntar essa barra com essa barra com essa barra, por exemplo, eu estou olhando 1 minuto. Se eu for para o gráfico de 2 minutos, eu vou ter uma barra de alta e uma barra de baixa, tá? Então, se eu pegasse aqui de 3 barras, se eu juntasse em 2 barras, ia ser uma barra de baixo e uma barra de alta, tá? Nesse caso. Então, a gente teria a reversão de 2 barras, ou 3 barras, ou 4 barras, que a gente pode tudo juntar em reversão de 2 barras, tá? Como se fosse uma reversão de 2 barras. O dia começou, então, aqui, vamos lá. Vamos analisar agora o dia, tá? Como se formou esse dia aqui. Então, o dia começou, tá? Então, aqui, ESD, eu acho que é SP Mini, 5 minutos, tá? O dia começou com um grande gap de baixa, então os traders tinham que procurar uma possível tendência de abertura, para cima ou para baixo. Então, o dia começou com um gap de baixa, tá? E precisava observar de perto uma configuração para que isso ocorresse. A barra 3 era uma barra de reversão de alta, barra 3 uma barra de reversão de alta. E uma boa configuração para compra, uma fuga de reversão falhada. Mas a barra de entrada tinha um corpo de baixa. Então, a barra de entrada seria essa barra de entrada, ela tem um corpo de baixa, o que não ficaria bom. O que nunca é bom se um trader estiver procurando por uma tendência de alta. Então, a ideia aqui inicial era fazer uma operação aqui. Então, o mercado abriu com um gap de baixa, mostra para mim uma barra de reversão, onde eu poderia estar pensando em comprar para fazer um repiquezinho aqui, voltar, fechar esse gap. Porém, a barra seguinte é uma barra de baixa, isso invalida a operação. Tá? Então, no ponto dele, invalida essa operação.
tu tá comprando por ter uma barra de baixa. Essa fuga da falha, né? Então seria a falha da fuga, né? Tem uma fuga de preço e seria a falha, né? A falha da quebra, né? A fuga falhou, então essa fuga para voltar falhou, né? E se tornou uma configuração de retração, né? De short, de venda, de retração de fuga. Ele levou uma retomada da fuga para baixo, então a retomada da fuga para baixo. A fuga falhou, né? Que é a fuga. Aí a gente estava tentando comprar a falha dessa fuga, a falha dessa fuga. Bom, ele fala, e essa falha falhou, né? Complicado, mas a falha falhou, voltou para baixo de novo, né? Então, quem estava operando long e estava operando comprado sai na reversão para baixo da barra 4. Então, quando a gente tem, vou apagar aqui, ó. Quando a gente tem a reversão dessa barra 4 na mínima, quem estava comprado zera a posição. E muitos revertem para venda. E muitos nessa hora revertem o trade para venda, para seguir o mercado para baixo, para seguir a venda do mercado, né? A próxima barra também é uma barra doji. Então, a próxima barra, que seria essa barra, também é uma barra doji. E agora o mercado estava em uma faixa de negociação apertada. Em um dia, né, de grande... Assim, o que ele está falando? Ele está falando que eu tenho uma lateralização aqui. A partir desse momento, eu já consigo identificar que eu tenho um mercado lateral, tá? Tá? Esse foi um ótimo padrão para o modo de fuga para uma grande tendência de alta ou baixa. Então, eu tenho aqui uma lateralização, eu posso ter uma ótima fuga para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, porque eu tenho um dia comprimido nessa faixa de lateralização estreita. Tá? A barra 5 foi um tique acima daquele doji e provavelmente prendeu prematuramente os compradores, os touros, que não esperavam por uma quebra acima da barra 4, no topo da faixa de abertura. Então, os touros prematuros, né, os compradores prematuros que compraram a máxima dessa barra e não esperaram a máxima da 4, quando a barra vira para baixo, eles ficaram presos na posição perdedora prematuramente. Tá? Então, a melhor negociação do dia aqui foi abaixo da barra 5, porque prendeu os comprados e nessa perda da mínima, estopa os comprados e acelera o movimento de queda, né? Ou até na barra seguinte, né? Quando ela quebrou abaixo da mínima da faixa estreita de negociação, ou no fechamento, quando ficou claro que o mercado estava sempre vendido. Então, no fechamento dessa barra, já ficou claro que o mercado ia abrir o que ele chama de sempre vendido, onde a gente vai procurar vendas e vendas e vendas até que o movimento se reverta, tá? Então, a partir desse momento do fechamento dessa barra careca, quase careca aqui, a gente entra num estado que ele chama de sempre vendido. O spike, né? O spike é quando sempre a gente tem um movimento puxado assim, tem um spike, tá? Então, isso que ele fala com a gente. O spike até a barra 6, ó, eu tenho um spike até a barra 6, 3 grandes barras de tendência de baixa, e provavelmente seria seguido por um movimento medido para baixo, provavelmente um canal de baixa. Movimento medido para baixo significa eu pegar essa medida e espelhar para baixo. Eu tenho um movimento medido para baixo, como se eu projetasse um alvo aí de 100%. A barra 13 foi um pequeno touro dentro da barra em um novo swing de baixo, então a barra 13 eu tenho um pequeno touro, né? Depois de um movimento de swing de baixa, depois de uma nova baixa, ele fazer uma nova mínima, tá? Ele fez aqui, ó, uma nova mínima. E eu tenho uma barra inside bar, né? Um touro inside bar ali dentro daquela barra, né? E uma reversão para cima de uma low 2, tá? O que é a low 2? Low 2 eu tenho low 1, low 2, então eu tenho a segunda mínima. Bandeira final do short, né? Então eu tenho uma low 2, então eu tenho, ó, low 1, low 2, tá? Low 1, low 2. Então ele tá falando que ela foi um pequeno touro dentro da barra de um swing para baixo, uma reversão para cima de uma low 2, bandeira final de venda. E a segunda perna para baixo de uma segunda perna para baixo. Então eu tive uma segunda perna de queda e ela foi a segunda perna da segunda perna de queda, tá? Tornando uma configuração de alta de 4. Ele fala assim, né? Que ele fala uma configuração de alta de 4 entradas, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Então a quarta vez que ele faz esse movimento de alta, tá? Então quando eu tenho um movimento assim, ó, que ele faz uma correção, tá? Com 4 altas, com 4 rompimentos de alta, assim, de candles, tá? E aqui, ó,
1, 2, 3, 4. Então esse aqui é um H4, tá? Que seria de alta 4. O spike foi feito de 3 barras de tendência de baixa, que começaram na barra 5, barra 5, barra 6, barra do meio, barra 6. Os canais geralmente terminam no terceiro push e geralmente são seguidos por um movimento de duas pernas de lado para cima, como aconteceu aqui. Então os canais normalmente eles possuem 3 pushes, igual cunha, tá? Push 1, push 2, push 3. Depois eles tendem a fazer um movimento lateral de duas pernas ou lateraliza o mercado, tá? É isso que ele está falando aqui pra gente. Então vamos começar a reparar nos canais e nas cunhas push 1, push 2 e push 3. Só dar uma coisinha aqui, pessoal. Pra gente terminar esse gráfico aqui, tranquilo. Então, beleza, vamos lá. A correção geralmente atinge o topo do canal. Mas aqui a tendência de baixa era tão forte que a correção só podia ir para o lado e não para cima. Então o movimento aqui foi tão forte. Normalmente essa correção de um canal, ele atinge a outra extremidade do canal. Mas nesse caso foi tão forte que não aconteceu. A barra 16 foi uma configuração de compra de H2. Então tem um H2 em configuração de compra. Tem uma faixa de enunciação em desenvolvimento após um movimento relativamente forte até a barra 14. Tá? E foi forte o suficiente para quebrar a linha de tendência de baixa. Então, vamos simplificar isso aqui que ele está explicando. Então, eu tinha uma linha de tendência de baixa que foi rompida aqui na perna 14. Foi um movimento forte o suficiente para romper e confirmar o rompimento. Aí, nesse movimento, eu tenho H1, H2. Então, a barra 16 foi uma compra de H2. Então, onde eu faço um rompimento, eu faço a máxima 1, máxima 2. A máxima 2 eu tenho uma operação de compra, tá? E ainda rompeu uma LTB. Essa força tornara provável uma segunda etapa onde eu teria esse movimento. O movimento até 17, tá? Lembrando que o Wall Brooks faz muitos cálculos, tá? Essa operação bem brutinha, vocês vão entender isso. A barra 14 estava perto de ser uma configuração short de 20 barras de intervalo. Então a barra 14 estava próximo de ser uma configuração de venda, né, no intervalo de 20 barras, ele fala, tá? Que as 20 barras anteriores tiveram máximas abaixo da média móvel. Então, eu tenho uma configuração de venda onde eu tenho as 20 barras anteriores, elas tiveram todas as máximas abaixo da média móvel. A média móvel está aqui, ó. Então, quando eu tenho esse movimento, a barra 14 faz esse movimento de pausa na média móvel, eu tenho uma configuração de venda de 20 barras da média móvel, chama, tá? Está perto o suficiente e um teste de baixa era provável. Então, ela está perto o suficiente na média, perto o suficiente na mínima, e um teste dessa mínima, um teste para fazer essa baixa aqui era provável. A recuperação para a barra 14 também foi a primeira quebra de um canal estreito, portanto, provavelmente seguia por pelo menos um teste para baixo. Então, significa que quando tem um canal estreito, a primeira quebra de um canal estreito, ele vem tentar fazer um teste aqui, ainda mais nas mínimas, talvez nas mínimas do mercado aqui antes de reverter. Então, essa configuração de venda com a média passando aqui, eu posso ir pegar para fazer um teste nessa mínima anterior. A barra 17 foi uma configuração de short de 20 barras de gap. Tá? Então, a barra 17 foi a configuração de 20 barras de gap. Tá? Gap que ele faz um gap na média, tá, pessoal? Aquele gap da média, aqui tá bem fininho, mas é um gapzinho de média aqui, ó, que ele faz um gap acima da média, tá? É o primeiro gap para cima da média. Dando continuidade para a gente matar esse gráfico. A barra 17, então a barra 17 era uma configuração de short de gap de barra de média móvel do G. Quando eu tenho uma média móvel, tá o gap de barra da média, eu tenho uma média móvel e o preço rompe e faz um doji acima da média móvel com gap. Aqui o gap é bem pequenininho, mas dá para ver um gapzinho ali. Então, se eu der um zoom, ó, dá para ver um gapzinho bem pequenininho ali, tá? Então é a barra 17. Então, uma configuração de venda, se perder a mínima ali, teria uma venda, tá? Essa é a configuração que ele faz. Mas como o movimento para cima da barra 16 sendo um forte pico de alta, então eu tenho um pico de alta aqui após a barra 16, a maioria dos comerciantes teria esperado por um segundo sinal antes de vender. Poderia ser um segundo doji ou até essa barra de queda aqui. A entrada estava abaixo da barra externa para cima que seguia a barra 17. Então, após a barra 17 eu tenho um outside bar. Então eu tenho esse outside bar aqui, que é essa barrinha aqui, ó.
branquinho do lado. Então a perda da mínima dessa barra é ter uma venda com stop na máxima dessa barra. A barra de entrada era uma forte barra de tendência de baixa e se tornou a primeira barra em forte spike de baixa, tá? Se tornou a primeira barra do spike de baixa que vai até 19. As barras 20 e 21 formaram um exemplo de um micro padrão de reversão de topo duplo, tá? Então aqui ele ainda fala pra gente que nas barras 20 e 21 tem uma micro reversão de topo duplo. Por quê? O mercado vem, ó, o mercado caiu, aí ele lateralizou, aí na barra 17 deu venda, aí ele fez um micro topinho duplo aqui para cair, e essas duas barras, a 20 e a 21. Eu tenho duas barras com sombra superior e um corpinho pequenininho assim, ó. Tá? Sombra superior, um corpinho pequenininho. Independente se eu tenho aqui uma vela aqui no meio. O que isso quer dizer? Que o mercado ele foi, voltou, voltou, e eu tenho um micro topo duplo aqui. Tá? É uma leitura bem micro que ele faz, tá? Vocês estão percebendo que é uma leitura bem candle a candle, tá? Então, muito scalpzinho, muita entrada pequenininha, um stop curto, 2 para 1, 3 para 1, tá? Uma operaçãozinha bem curta, tá? Mas é bem interessante esse tipo de leitura de força de movimento. Então, vamos com calma. Eu vou passar gráfico a gráfico devagar para vocês. A gente vai explicar ponto a ponto dos gráficos para vocês entenderem. Cuidado com esse tipo de leitura, tá? Tem que estudar bastante, tem que ler bastante, tem que voltar, rever o vídeo, rever todas as coisas que a gente está estudando aqui para que fique bem concentrado aí o conhecimento, tá? Essas mensagens que estão aparecendo, a pessoa do grupo do WeCoffee com Smart Money que deu umas entradas boas hoje, o pessoal está comentando lá. Então, espero que vocês estejam gostando. Eu não vou passar o próximo gráfico, porque o próximo gráfico vai demorar um pouco, ele é um pouco comprido para a gente poder tá explicando o próximo gráfico, é esse gráfico aqui, ó. Tá? A gente tem figura de reversão e tudo mais. Então, 2 gráficos aí importantes para passar. Deixa eu ver, não, esse eu consigo passar. Esse é rápido até. Vou passar esse para vocês, vamos fazer mais esse. E depois a gente começa o outro gráfico que eu tenho figuras de reversão. O outro gráfico ele é um pouquinho mais trabalhoso aí para explicar, tá? Então vamos, esse aqui é curtinho, dá para a gente falar, tá? Então, uma barra de reversão pode ser uma configuração de continuação. Quando uma barra de tendência é forte, o mercado geralmente negocia abaixo em vez acima de uma barra de reversão de alta ou em vez de abaixo de uma reversão de baixa. A barra 3 foi a terceira tentativa de reverter o mercado para cima e foi uma forte barra de reversão de alta. Então, a barra 3, essa barrinha aqui, ó, branquinha, a barra 3, foi uma forte barra de reversão de alta, porque o mercado fez uma barra de corpo de alta, com força, com spread, né, e mostrando para a gente uma tentativa de reverter para o alto. No entanto, em vez de se mover para cima, o mercado estourou para baixo. Então, de vez o mercado romper para cima, ele estourou para baixo de novo. Os compradores iniciais que entraram na barra de reversão antes que ela acionasse o sinal de compra, então antes de acionar o sinal que entrou no meio da barra, a próxima barra não negociou acima da sua máxima. A próxima barra não confirmou. Esses touros excessivamente ansiosos agora estão presos, vão ter que zerar sua posição. Eles saíram um tique abaixo da barra de reversão de alta, que era onde os traders inteligentes operavam a descoberto. Então, quem comprou o meio dessa barra ou até o fechamento dessa barra, quando a barra seguinte abriu e perde a mínima, esses players aqui vão estopar e eu já tenho outros players esperando para vender abaixo dessa mínima. Isso faz com que o mercado acelere para baixo, tem uma pressão dupla de venda, coisa até que o Bob Vollmer fala nos livros dele, tá? Então, vamos lá. O oposto aconteceu na barra de inversão de baixa 6. Então, tem uma barra 6, onde os traders que venderam a descoberto antes do mercado negociar abaixo da mínima da barra ficaram presos e tiveram que cobrir na barra seguinte, pois ela foi negociada acima da barra de reversão de baixa. Então, essa barra é uma barra de reversão de baixa. Então, quem vendeu durante a barra, como eu não tive um acionamento desse trade, ele está com o stop aqui em cima. Então, quando o mercado vira e stopa ele entre os compradores, ainda tem uma pressão dupla de compra. E o mercado faz um spike para cima aqui. Uma barra de reversão por si só não há motivo suficiente para entrar, mesmo que seja em uma área onde uma reversão possa ocorrer razoavelmente. Então, só motivo de uma barra,
só ter uma barra não é motivo para eu entrar, tá? Eu tenho que ter um contexto melhor para que isso possa ocorrer razoavelmente para poder estar entrando na operação, ok? Então, matamos aqui mais uma figura. A próxima figura a gente vai trabalhar um pouco mais, aí só para você ter ideia, nessa última figura, a próxima a gente vai olhar 3 figuras, aí 3 gráficos, aí tem um movimento legal, a gente consegue olhar, e a gente vai dando sequência do livro. Nós estamos mais ou menos aí, pessoal, para vocês entenderem, na página 150 do livro. Tá? Livro de 400 páginas, aí estamos beirando a metade do livro. E aqui, parte técnica, a gente está na metade do livro. O resto ali é um pouco mais de gerenciamento e tudo mais. Então, agradeço a presença de vocês até agora. Espero que estejam gostando. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu sei que vai ter algumas coisas que eu vou falar vocês não vão entender. Volta e assiste o vídeo de novo. Pensa no que eu tô falando, olha o meu desenho, vê o que eu tô fazendo, e vocês vão entender aí que vai ficar um bom sinal, uma boa forma de vocês interpretarem isso. Ok, pessoal? Um abraço a todos, bom fim de semana e bom descanso. Valeu!